Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares, seja bem-vindo a este canal no YouTube. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Nós estamos estudando a Carta de Paulo aos Efésios, considerada um dos documentos mais magníficos e bem elaborados do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, claro, e com isso contendo lições preciosíssimas e ensinamentos valiosos para todo cristão, para todo servo de Deus. É a carta de Paulo que mais fala acerca da igreja cristã, que doutrina a igreja acerca da eclesiologia, o estudo acerca da igreja, da comunidade dos eleitos, da comunidade dos salvos. Nós já vimos a introdução da epístola, nós já vimos também no primeiro capítulo a questão da toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais com que Deus nos abençoou, bênçãos no passado, bênçãos no presente, bênçãos no futuro. Já vimos também ainda no capítulo 1 acerca de uma oração que Paulo fez para que os cristãos de Éfeso tivessem um pleno conhecimento acerca da riqueza, do poder, da graça, de Deus na vida deles. E agora vamos então passar para o capítulo 2. Capítulo 2, vamos estudar hoje apenas o versículo 1 até o versículo 10, que é ainda o tema da vida nova, tanto no capítulo 1, no capítulo 2, nessa primeira parte, ele ainda está falando dessa vida nova, dos benefícios, das bênçãos da vida nova, bênçãos espirituais, conhecimento. E agora, ressurretos com Cristo. Ressurretos com Cristo. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Então vamos ler o texto. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Daí então o versículo de 1 a 10 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. E nós podemos então entender que neste capítulo, sobretudo nesses primeiros 10 versículos, há aqui Paulo estabelecendo um vívido contraste entre a natureza humana, a condição humana no pecado e a transformação ocorrida naqueles que creem da maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo faz esse vívido contraste, Por um lado, porque ele está escrevendo a cristãos, o que nós éramos antes de Cristo, antes da graça de Deus, antes de sermos alcançados e transformados e salvos pelo Senhor. E agora o que somos em Cristo, transformados pela graça de Deus. Então é a ideia de que nós estávamos mortos e Ele nos ressuscitou. É uma palavra então para resumir esses primeiros 10 versículos. Ressurretos com Cristo. Mas Paulo vai mostrar a condição humana de todo ser humano sem Deus, antes da graça,
que eram os cristãos de Éfeso e que são aqueles que não ainda creram no Senhor e que éramos todos nós, e a transformação ocorrida pela graça de Deus. É importante notar que nesse versículo 1, a expressão "ele vos deu vida" não está no original grego. Tanto é que as traduções mais modernas, como a Nova Versão Internacional, já não trazem essa expressão "ele vos deu vida". Ela já inicia dizendo: "estando vós mortos os vossos delitos e pecados". O que houve aqui nessa versão revista e atualizada, que é a que nós estamos usando, é que houve um arranjo gramatical do tradutor para, digamos assim, suavizar, né, toda a realidade de morte, toda a realidade, né, triste de pecado que Paulo vai falar aqui, né? Mortos, delitos, pecados, andávamos segundo o curso deste mundo. Então é uma realidade tão triste que aí o autor fez esse arranjo gramatical. Ele colocou lá ao que está no versículo 5, a expressão "ele vos deu vida", referente a Deus, né, que nos deu vida. Ele coloca já no versículo 1 para suavizar, digamos assim, tudo o que Paulo vai falar agora, que é acerca da vida de pecado, de morte, né, da vida de escravos, né, segundo o curso deste mundo. Mas, então, traduzindo melhor, ele começa realmente colocando essa expressão: "estando vós mortos nos vossos delitos e pecados". Porque Paulo vai aqui no versículo 1, 2 e 3 mostrar essa condição humana, né? O que é o homem por natureza. O homem sem Deus, o homem sem a manifestação da graça. O que é o homem, então, por natureza? Qual é a condição humana, né, do ser humano? Então, ele vai começar dizendo, então, que nós, né, estávamos mortos, estávamos escravizados e estávamos condenados. Vamos ver aqui a linguagem de Paulo? Ele diz assim: "estando vós mortos os vossos delitos e pecados". Então a primeira questão que ele coloca é que a natureza humana, que o ser humano, o homem por natureza, está morto. Nós nascemos, mas desde Adão nós estamos mortos espiritualmente falando. Desde que Deus anunciou para Adão e Eva, o primeiro casal: "no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis". E então Adão e Eva, iludidos, enganados pelo diabo, resolveram desacreditar na palavra de Deus, comeram do fruto proibido e aquilo resultou na morte espiritual, na separação entre Adão e Eva e Deus. Houve uma quebra de relacionamento e aí o ser humano, todo ser humano desde Adão já nasce morto espiritualmente falando. Nós temos vida física, mas a vida espiritual, né, nós só temos quando cremos em Jesus. Nós nascemos mortos espiritualmente. Por isso é que Paulo aqui vai fazer essa afirmação tão clara, inspirada pelo Espírito Santo. Mortos vós estáveis, né, nos vossos delitos e pecados. Delitos aí é a expressão em grego protogema, que é a ideia de passo em falso. E pecados é a expressão grego hamartia, que é a ideia de errar o alvo. Então Paulo está dizendo que nós já nascemos mortos, né, que nós estávamos, porque ele está escrevendo a cristãos, essa é a experiência do passado, né, antes da graça de Deus. Mas é a condição do ser humano que ainda não creu no Senhor. Então é um ser humano que está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Ou seja, aquele ser humano que já nasce neste mundo, ele já nasce morto espiritualmente, porque ele né, deu um passo em falso e ele também errou o alvo que Deus planejou para todo ser humano, que era viver uma vida com Deus. Então ele já nasce nessa condição, né, de morto espiritualmente. E nós também, aqui Paulo está dizendo para os cristãos de Éfeso, nós também, né, já estávamos no passado, antes
de crermos em Cristo, mortos nos nossos delitos e pecados. Foi por isso que Jesus, quando conversou com Nicodemos, ele disse que era necessário nascer de novo, porque era nascer do Espírito, nascer espiritualmente. Esse nascimento espiritual, né, ocorre quando o homem se volta para Deus e é alcançado pela graça de Deus em Cristo, aí ele nasce espiritualmente. Mas a condição do ser humano sem Cristo é uma condição de morto espiritualmente. Morto nos delitos, morto no pecado. Mas ainda há algo mais. Paulo está dizendo no versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo aqui no versículo 2 e 3 vai nos falar que nós estávamos também escravizados. A expressão aqui, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, é a expressão que dá-nos a entender que havia uma escravidão. Todo aquele que estava sem Cristo, que não foi alcançado pela graça de Deus, é um escravo. A expressão nos quais andastes outrora, andar aí é uma expressão que no mundo ocidental dá a ideia de passear, de andar livremente, mas na mentalidade oriental, do qual Paulo está escrevendo, é a ideia de você estar andando porque você está obrigado àquilo, você está preso àquilo. E ainda mais ele diz assim, segundo o curso deste mundo. Então há aqui uma prisão espiritual, e essa prisão espiritual, Paulo fala em 3 questões: o mundo, o diabo e a carne. Eram as 3 prisões que prendiam o homem e a mulher antes da graça de Deus. Olha aí, primeiro ele diz, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, o curso deste século, né? A mentalidade, a cultura que foi formada neste mundo desde a queda, em rebelião contra Deus, nós estávamos presos a este curso, nós estávamos escravizados a esta cultura que é em rebelião contra Deus. Aí ele diz mais, segundo o príncipe da potestade do ar. E aí ele está falando do diabo, de Satanás, que é esse príncipe que domina o mundo espiritual e que também levou em cativo todo o ser humano desde a queda. O ser humano se tornou escravo do inimigo, porque pecou, porque se rebelou contra Deus e então, digamos assim, esteve numa autonomia de Deus, numa independência de Deus, mas ele se tornou escravo do mundo, desta cultura em rebelião contra Deus, e ele se tornou escravo, cativo do diabo, do inimigo. Por isso que nós aqui, Paulo está dizendo, andamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, olha aí, ele atua nos filhos da desobediência. É o que Paulo lá em Coríntios vai chamar de Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeça a glória de Cristo. E aí ele diz mais no versículo 3, entre os quais todos nós andamos outrora. Se alguém tinha dúvida que Paulo estava se referindo só aos cristãos gentios de Éfeso, não, porque ele diz, nos quais também nós, Paulo se inclui, como também os judeus, nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Olha aí então o terceiro cativeiro, a carne, a natureza pecaminosa, a natureza em rebelião contra Deus. Não só a cultura, o mundo, esse sistema mundial, que nos influencia, que nos escraviza, não somente o inimigo, o diabo, que também nos escraviza para fazermos a sua vontade, não a vontade de Deus, e também
a carne, a nossa natureza pecaminosa que nos inclina a fazer, né, a vontade da carne e dos pensamentos. Isso também é uma escravidão espiritual que aqui Paulo está colocando para nós como sendo, né, algo que nos escravizou, que nos deu um cativeiro, que nos tornou cativos. É o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 7, ele diz: o bem que quero fazer, isso não faço. O mal que não quero fazer, isso faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Quer dizer, havia uma inclinação natural da vontade da carne para fazer coisas que não agradam a Deus. Porque a natureza humana é assim. Então, Paulo está colocando aqui de forma muito clara para nós, né, a natureza humana, o que é o ser humano sem a graça de Deus. O que eram os cristãos de Éfeso sem a Cristo, sem a graça, sem a transformação que Deus operou na vida deles, e que também aqui Paulo está descrevendo todo ser humano sem Deus. Todo ser humano sem Deus está morto no delito e pecado. Todo ser humano sem Deus está cativo, né, do curso deste mundo, está cativo do diabo e está cativo também, né, está condenado, né, está cativo do diabo, da sua natureza humana, do curso deste mundo, e também está condenado. Então o ser humano está condenado. E aí então é a terceira questão que Paulo coloca nesse texto aqui, quando ele diz assim: e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Então é uma expressão que significa que nós estávamos condenados. Nós, por natureza, estávamos condenados à ira de Deus, a sofrermos todas as consequências, a condenação da ira de Deus. Essa então é uma expressão muito rica do apóstolo Paulo, que tem gerado às vezes polêmica, né? Por conta da expressão filhos, mas é a ideia aqui, né, de filho da ira no sentido de que nós estávamos, né, sendo condenados, e essa era a nossa condição humana, condenados pela ira de Deus, íamos sofrer as consequências dela, mas Deus nos alcançou. E aí então é que Paulo vai trabalhar agora a segunda questão, que a partir do versículo 4, Paulo vai trabalhar, né, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então aqui Paulo vai mostrar, a partir do versículo 4, 5, até o versículo 10, a compaixão divina, a graça de Deus, que alcançou, que transformou os cristãos de Éfeso e que transforma todo aquele que crê. Então, se por um lado, Paulo, no versículo 1, 2 e 3, mostra a condição humana ao homem do que é por natureza, né, que é morto, que é escravo, que é condenado, agora Paulo vai mostrar o que Deus faz, qual é a compaixão divina e o que Deus faz com aquele ser humano que crê. Os cristãos de Éfeso, nós e todos aqueles que creem. Então, o que Deus fez, por que Deus o fez e para que Deus o fez. Vamos ver aqui do versículo 4 até o versículo de número 10. Então, primeiro, o que Deus fez? O que Deus fez está no versículo de número 5, né? Ele diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, se Paulo estava falando que nós estávamos mortos, a ação de Deus é nos dar vida. Quando cremos em Cristo, estando nós em Cristo, crendo em Cristo, Deus nos deu vida. Que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. Nós podemos glorificar a Deus porque nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Aleluia.
Mas tem mais. Ele diz, ele nos deu vida e ainda no versículo de número 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos. Deus não somente nos deu vida, porque nós estávamos mortos, pela graça de Deus, ele nos deu vida, mas ele também nos salvou. Ele nos salvou. A salvação de Deus veio sobre as nossas vidas, é uma realidade para todo aquele que crê. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, nós estávamos escravizados, nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida e nos salvou. A salvação é uma realidade na vida de todo aquele que crê. Por isso Paulo disse, pela graça sois salvos. Então o que é que Deus fez? Ele nos deu vida, ele nos salvou. Aí no versículo 6 ele vai dizer, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o que é que Deus fez? Ele nos ressuscitou. Nós não ressuscitamos no corpo ainda físico, mas já ressuscitamos espiritualmente, porque Ele nos deu vida, nós estávamos mortos, mas quando cremos em Cristo, pela graça de Deus, nós fomos ressuscitados. E agora estamos em Cristo nos lugares celestiais. Estamos ainda aqui nesta terra, né? Estamos ainda palmilhando esta terra. Mas espiritualmente falando, nós já estamos lá com Cristo nas regiões celestiais, assentados à destra de Deus. Que coisa preciosa! Que coisa maravilhosa! E que nós podemos verdadeiramente crer, né, e glorificar a Deus por esse santo privilégio que é saber que nós, pela graça de Deus, já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Mas tem mais, porque aqui o apóstolo também, né, não somente nos diz o que Deus fez, né, mas ele também nos diz o porquê Deus o fez. E aí nós podemos encontrar, né, ainda no versículo 4, o porquê Deus o fez. Porque Deus nos deu vida. Porque Deus nos ressuscitou. Porque Deus nos fez assentar. Porque Deus nos salvou. Paulo vai responder no versículo 4. Mas Deus, esse mais aqui é fundamental, né? Todavia, contudo, Deus, e quando as escrituras sempre colocam esse mas, Deus tem algo precioso para os cristãos, tem algo precioso para os que creem. E essa é a verdade aqui das escrituras. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, agora, por causa do grande amor, com que nos amou. Então Deus nos amou. E esse então é um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus nos deu vida, que Deus nos ressuscitou, que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, que Deus nos salvou. É porque Deus nos amou. Coisa preciosa! Sabemos que Deus nos amou, que Deus nos ama. Foi por causa do seu grande amor com que Ele nos amou em Cristo Jesus que Ele nos deu vida. Meus amados, nós podemos nos regozijar diante disso, desta verdade preciosa das Escrituras, de que Deus nos amou. Nós somos amados por Deus e por causa do seu amor, Ele nos deu vida, Ele nos salvou, Ele nos transformou, Ele nos ressuscitou, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas tem mais. Deus não somente fez isso por causa do seu grande amor, com que nos amou, mas também, no versículo 8, Paulo diz, porque pela graça. E ainda no versículo 7 ele diz assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então Deus manifestou também a suprema riqueza da sua graça. Foi por causa da sua graça, foi esse dom imerecido, foi esse favor imerecido que nos deu vida. Foi por causa disso, pela graça. Não pelos nossos méritos, como Paulo vai colocar aqui no versículo 9.
E no versículo 10, não foi pelas nossas obras, não foi pela nossa justiça, não foi pela nossa religiosidade, não foi pelos nossos méritos pessoais, não foi pela nossa justiça que, segundo a Bíblia, são trapos de imundícia diante de Deus. Foi pela graça, foi por causa da graça, porque Deus, na sua maravilhosa graça, sendo rico em misericórdia, resolveu, decidiu, decretou nos salvar, nos dar vida, e vida com abundância em Cristo Jesus. Isso é motivo de muito regozijo para cada um de nós. Por que Deus o fez? Por causa do seu grande amor, com que nos amou, por causa da sua graça, o favor imerecido, e ainda no versículo de número 7, ele diz mais, ele diz assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Deus foi bondoso para conosco, foi a sua bondade. Deus é bom, como dizia aí um dito popular, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus fez isso por causa da sua bondade. Por isso o salmista dizia, provai e vede que o Senhor é bom. Deus manifestou a salvação, Deus nos deu vida por causa da sua bondade, porque Ele é bom. Nós não merecíamos, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação, filhos da ira. Nós estávamos mortos, mas Deus na sua bondade, resolveu nos dar vida, resolveu nos salvar, resolveu nos ressuscitar com Cristo e nos dar a vida nova para nos fazer assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então, é isso que Deus fez, E por que Deus fez? Por causa do seu grande amor, por causa da sua graça e por causa da sua bondade para conosco. Aí agora, nós vamos também ver para que Deus o fez. Deus fez, nos deu vida, nos ressuscitou, nos salvou, nos fez assentar. Por que Deus o fez? Por causa do seu grande amor, por causa da sua graça, por causa da sua bondade. Agora, para que Deus o fez? E aí Paulo, no versículo de número 9 e 10, ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus fez isso para que andássemos em boas obras, para que manifestássemos aqui neste mundo as boas obras, para que manifestássemos o amor, para que manifestássemos a solidariedade, para que manifestássemos a compaixão uns pelos outros, porque essas seriam as boas obras que cada cristão, que cada homem e mulher que se torna seguidor de Jesus deve fazer em sua vida. Então Deus, para que Deus o fez isso? Para que Ele nos deu vida? Para que andássemos em boas obras, para que também Ele mostrasse a riqueza da sua graça. Por isso o versículo diz, porque pela graça sois salvos. Então essa graça, esse favor merecido é também um motivo, pelo qual, para que nós podemos responder, para que Deus o fez? Para que nós andássemos em boas obras, para que a riqueza da graça se manifestasse no mundo. Essa é uma doutrina cristã, bíblica, escriturística, neotestamentária, no qual nenhuma outra religião advoga, somente o cristianismo. Isso nos faz lembrar aquele episódio que aconteceu com C.S. Lewis na Universidade de Oxford, quando estavam debatendo comparando as doutrinas religiosas, e aí surgiu a pergunta, sobre o que diferenciava o cristianismo, a religião cristã das outras religiões, já que outras religiões falavam acerca da compaixão, falavam acerca da ressurreição, falavam acerca disso, aquilo, do outro, mas qual era a doutrina, qual era o ensinamento,
o que diferenciava o cristianismo de outras religiões? Aí C.S. Lewis tomou a palavra e disse: a graça. Somente o cristianismo propaga, defende, ensina que Deus gratuitamente decidiu salvar, né, imerecidamente os seres humanos. Os seres humanos não mereciam. Os seres humanos pecaram, os seres humanos estavam mortos, os seres humanos se rebelaram. Mas Deus, na sua graça, na sua rica graça, resolveu nos salvar, resolveu nos dar vida. Então essa também é um motivo que deve chamar a nossa atenção nessa resposta aqui do apóstolo Paulo. Para que Deus o fez? Não somente para que andássemos em boas obras, mas também para que houvesse essa manifestação no mundo da graça, da maravilhosa graça, Amazing Grace, conforme o belíssimo hino de John Newton, propagado, cantado em todo o mundo pelos cristãos, Amazing Grace, né? Maravilhosa, preciosa graça que nos alcançou, nós que outrora andávamos cegos, perdidos, mas que Deus em Cristo nos alcançou. Essa graça precisa ser conhecida no mundo todo, entre todos os seres humanos. Mas ainda um terceiro motivo pelo qual nós podemos responder essa pergunta: para que Deus o fez? Está ainda no versículo 10. Porque somos feitura dele. Feitura dele. E eu gosto muito dessa expressão aqui, feitura, porque no grego ela é a tradução da palavra grega poema. Poema é aquela palavra que também dá origem à expressão poema, poesia. E quando aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos feitura dele, nós fomos criados por ele, Paulo está como que dizendo que Deus fez isso para que houvesse uma nova criação. Através da ressurreição de Jesus, Deus está criando uma nova humanidade. Todo aquele que crê faz parte dessa nova criação. E aí nós somos essa nova criação, quando cremos, fazemos parte dessa nova criação. Por isso Paulo está dizendo, porque somos feitura dele. Deus fez esta obra para que nós fôssemos feitura dele, essa nova criação, esse poema, essa obra-prima. Nós podemos também traduzir assim, essa obra-prima de Deus, da nova criação. Coisa preciosíssima, sabemos que nós somos poema de Deus, cristão, homem e mulher de Deus. Você em Cristo é um poema que Deus fez. Você em Cristo é um poema, é uma poesia, é uma obra-prima que Deus fez, que Deus está fazendo, que ainda não completou. Paulo diz isso lá em Filipenses, né? Que estou certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ainda somos uma obra inacabada, mas somos uma obra-prima, nós somos poema de Deus neste mundo. Isso é algo preciosíssimo que nós devemos nos regozijar e devemos viver essa responsabilidade, esse privilégio e essa responsabilidade de ser um poema de Deus neste mundo vil, neste mundo de pecado. Amém. Então, vamos concluir essa nossa reflexão. Primeiro, entendendo que nesse texto de Atos 2, de 1 a 10, nós vimos claramente esse contraste entre a condição humana do pecado e a transformação operada pela graça de Deus. E aí, então, fica como ensinamento para nós. Não podemos negar ou esquecer a realidade do pecado humano. A triste realidade do pecado humano, nós não podemos nem negar e nem esquecer. Tem muitos grupos religiosos por aí, tem muitos teólogos por aí, tem muitos estudiosos por aí que esqueceram dessa doutrina, que negam até essa doutrina. Mas se queremos ser bíblicos e fiéis à palavra de Deus, nós não podemos negar esta realidade. A realidade do pecado, né, do qual aqueles que ainda não creem em Cristo estão vivenciando, né? Estão presos a essa realidade, estão mortos, estão condenados, estão escravizados. E aqueles que creram em Cristo vivenciaram essa realidade no passado, antes de Cristo, mas que agora foram transformados. Mas nós não podemos negar essa realidade.
Essa é uma questão fundamental que nós não podemos negligenciar. A doutrina do pecado, por mais que ela seja algo que as pessoas tenham repugnância, que a filosofia moderna, o pensamento moderno e inclusive eclesiástico também tenha de alguma forma repulsa, mas é uma doutrina bíblica e que, se nós queremos ser bíblicos, reformados e fiéis à palavra do Senhor, à mensagem do Evangelho, nós não podemos negar a realidade do pecado. Mas há outra questão também fundamental que esse texto nos ensina, que é a questão da graça. Nós devemos desfrutar e valorizar a doutrina da graça. A maravilhosa graça de Deus, esse favor imerecido que nos alcançou, que nos transformou, que nos deu vida, que nos ressuscitou, que nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, que nos salvou. Essa graça maravilhosa deve ser propagada, deve ser ensinada, deve ser amada, deve ser cantada, deve ser propagada cada vez mais, ensinada cada vez mais por todos aqueles que já a experimentaram. Portanto, essa é uma doutrina que Efésios capítulo 2 também nos ensina e que nós precisamos propagá-la, ensiná-la, proclamá-la com todo o nosso vigor, com todas as nossas energias, porque é a doutrina da graça maravilhosa do Senhor que nos alcançou e nos transformou, porque pela graça sois salvos, como diz o final. Concluindo, então, eu queria fazer uma citação diante dessas doutrinas, desses ensinamentos tão maravilhosos. Eu faço uma citação do famoso pensador cristão, escritor Francis Schaeffer. Abre aspas. É difícil entender como pode um cristão crente na Bíblia não se sentir empolgado. Fecha aspas. Francis Schaeffer disse isso. E certamente isso se aplica a um estudo desse, a uma doutrina dessa que acabamos de estudar. Vimos a triste condição humana sem a graça, mas vimos a condição humana pela graça, transformados, salvos, com vida nova. E não tem como não se empolgar diante disso. Não tem como não dar glórias a Deus e viver por esta verdade. É assim, meus queridos, que nós encerramos esse nosso estudo do capítulo 2, dessa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 10, da carta de Paulo aos Efésios. Curta, compartilhe, se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.